Olá, boa noite, Kleber Nóbrega, em mais uma live da Academia Brasileira da Qualidade. Vamos passar a nossa vinheta para acolher você que vai assistir aqui a nossa live. Um minutinho só que a internet não está ajudando hoje para passar a nossa vinheta, nosso vídeo de entrada. E eu acho que a gente vai fazer assim mesmo, gente, sem isso, viu? Olha só. Bom, vamos lá então. Eu sou o Kleber Nóbrega, diretor de conteúdo da Academia Brasileira da Qualidade. Essas falhas aí acontecem, né? Mas o mais importante é o conteúdo que a gente preparou para vocês hoje. E eu vou, então, trazer o nosso presidente da ABQ, o nosso Jário Martins, para falar exatamente a introdução da nossa live de hoje. Ok, Jário, um instantinho só. Ok, Jário, pronto, boa noite, seja bem-vindo. Olá, muito boa noite a todos, né? Boa noite a quem sempre está aqui nos assistindo, a gente sempre trazendo temas aí de importância para a sociedade e hoje, sem dúvida, né, nós estamos trazendo aqui o Almirante Bora Neto, né, comandante Giovana, aqui que vem nos brindar, né, com uma importante palestra e também debate, né, exatamente sobre a Amazônia Azul, né, a sustentabilidade do mar brasileiro. Então, é interessante, né, que quando a gente fala, né, de sustentabilidade, a gente sempre pensa em floresta, mas a gente se esquece, né, que a superfície da Terra, né, é coberta por 70%, né, de água. Então, é muito importante, quer dizer, se há uma sustentabilidade, né, nas florestas, então eu também tenho essa sustentabilidade, né, no mar, ou seja, do Oceano Azul. Então, falando um pouco da ABQ, é sempre bom, né, explicar o que faz a Academia Brasileira da Qualidade, que é constituída de membros eleitos, denominados acadêmicos, nas categorias de titulares, eméritos e in memória, que eles dispuseram e dispõem o seu conhecimento voluntariamente e as suas experiências para que a ABQ cumpra a sua missão. Então, é importante dizer também. E qual é o caminho da ABQ? Né? Que na jornada da qualidade da gestão, esses são os dois focos importantes da ABQ, que há dois caminhos. Acreditarmos que nada podemos mudar, aceitando passivamente tudo o que acontece, ou usarmos o nosso conhecimento e experiência para direcionar o futuro. E é exatamente isso que faz a ABQ. Né? E hoje, trazendo um tema assim importante para a sociedade, né? Como eu já ouvi, até repetindo uma frase que eu gostei muito, que não existe um planeta B. Né? Então, a gente tem que nos contentarmos com o planeta A que nós estamos aqui. Então, só também dizendo qual é o propósito da ABQ, que é mobilizar governos, organizações e a sociedade por meio da cultura da qualidade da gestão para um mundo justo, ético e sustentável. E a nossa missão é difundir conhecimento e disseminar a cultura da qualidade da gestão em benefício da sociedade brasileira. Então, por que estamos trazendo um tema, né, tão importante como esse, falando exatamente, né, dos oceanos e trazendo especialistas em que pode tratar e esclarecer o que tem acontecido? É porque nós queremos, e esse é o nosso direcionamento estratégico, é atuar no debate e proposta de soluções para problemas de qualidade da gestão que afetam o desenvolvimento do nosso país. E, nesse caso, algo mais amplo que afeta também o desenvolvimento mundial. Né? Então, sejam bem-vindos, façam as suas perguntas quando chegar o momento, né? Porque é um tema que a gente precisa disseminar aqui no nosso país. Então, sejam bem-vindos, né? O Almirante Bora Neto, e também a comandante Giovana, que está dando suporte aí para a gente fazer essa live. Então, muito obrigado e vamos lá. E aí, gente, a live de hoje é uma live diferente, como vocês já viram aqui na figura. Nós temos a participação de apenas um convidado,
porque o Almirante tem tanto conteúdo, inclusive vai ser uma live diferente, porque ele vai apresentar slides. Exatamente assim, eu vou apresentar para vocês quem é o Almirante Moura Neto, e já trago o Almirante aqui para o palco, né? O Almirante atuou na Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, na condição de secretário, atuou no comando do 6º Distrito Naval, na condição de comandante, no chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais, foi diretor na Diretoria de Hidrografia e Navegação, atuou como diretor também na Diretoria Geral do Pessoal da Marinha, comandante no Comando de Operações Navais, diretor-geral de Navegação, chefe do Estado-Maior da Armada. Eu vou, então, trazer aqui agora para nós, aliás, comandante da Marinha também. Eu vou trazer a presença agora do Almirante. Almirante, seja muito bem-vindo, uma alegria muito grande contar com o senhor aqui. Pois não. Vamos entrando? Ok, isso. Gente, como é que vai funcionar a nossa live como de praxe, né? Nós vamos ter, então, a apresentação dos slides do Almirante, cerca aí de 25, 30 minutos, é a previsão, e depois disso a gente vai abrir os debates para você, da nossa audiência, para quem essas lives são preparadas com todo esse carinho. Então, deixa eu colocar aqui, projetar o slide do Almirante. Está aqui o primeiro slide. Pronto, Almirante, a palavra com o senhor, esteja à vontade. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui junto com o Dr. Jairo Martins, o Dr. Kleber Nóbrega. Apesar de eles falarem da informalidade, eu vou iniciar tratando ambos de Dr. Jairo, Dr. Kleber. Muito bem, mas mais do que isso, está junto da Academia Brasileira da Qualidade, para poder trazer algumas noções importantes, na minha opinião, que são exatamente falar do mar, a Amazônia Azul, o mar brasileiro, e a sustentabilidade desse mar. Então, é isso que eu pretendo fazer nesses momentos que nós pudermos iniciar a minha apresentação. Não deve durar mais que 30 minutos, e depois nós vamos para o período de debate. E o que eu não souber, eu vou anotar e depois dou a resposta a vocês. Com toda certeza, eu não saberei de tudo. Um grande abraço para todos e obrigado pela presença. Podemos começar, Giovanni? Sim, pode começar sim. Então, está aqui. E aí vou seguir esse sumário, nós faremos uma introdução, depois eu vou falar da Amazônia Azul, o mar brasileiro, vou falar do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA, porque eu sou o coordenador do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, e é exatamente um momento que eu tenho de poder explicar a todos de que se trata esse SEMBRA, né? E vou falar da sustentabilidade do oceano e depois uma conclusão. Não é? Muito bem. Então, muito bem. O importante é a gente lembrar o seguinte: a partir do final da década de 50, o que aconteceu naquela ocasião? As informações que os países tinham sobre as riquezas naturais que existiam no mar fizeram crescer o quê? A ideia, a vontade deles explorarem esses recursos. E aí a ONU, preocupada com essa exploração desses recursos, resolveu discutir um novo ordenamento jurídico internacional para os oceanos. Isso foi no final da década de 50. E essa discussão resulta na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a CNUD, que é a Lei do Mar. E isso vai entrar em vigor em 1982. Então, 30 anos depois de que se começou a discutir isso, nós tivemos, então, a CNUD. A história do Brasil sempre foi vinculada ao mar. Se a gente pensar bem, nós fomos descobertos pelo mar nós fomos invadidos por países que desejavam os nossos recursos, pelo mar nós consolidamos a nossa independência, tudo muito razoável, naquela época não havia estradas. Né? Então, foi pelo mar que nós consolidamos a nossa independência. O Brasil participou pelo mar das campanhas do período regencial, que seria a cabanada, a balaiada, todos nós estudamos isso. Giovana, tem um slide a mais, hein? Hein, Giovana? Ah, não. O slide 5, Giovana. Só tem esse? Tá bom, ok, desculpa. Então, vamos lá, não vem muito ao caso.
Então, nós participamos das campanhas do período regencial, que nós estudamos na escola, balaiada, cabinada, sabinada, e por aí vai. Tá? Participamos da Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, tudo isso pelo mar, durante o período do Segundo Reinado, e participamos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Sendo um detalhe histórico que a gente precisa ter atenção. Na Primeira Guerra Mundial, naquela época, só haviam duas forças no Brasil, a Marinha e o Exército. A Força Aérea só vai ser criada em 1940. Mas na Primeira Guerra Mundial, somente a Marinha participou como Força Armada com a Divisão Naval de Operações de Guerra. Os navios da Marinha atravessaram o Oceano Atlântico e foram contribuir com o apoio na defesa dos comboios que se deslocavam de Dakar até a foz do Mediterrâneo. Então, só a Marinha participou com a Divisão Naval de Operações de Guerra. Mas, além disso, além de toda essa história do Brasil sempre vinculada ao mar, o Brasil possui características geográficas, características ambientais, características econômicas que tornam inquestionável a sua vocação marítima e a sua relação indissociável com o mar. E o Brasil, então, ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 1988. Como eu disse a vocês, ela entrou em vigor em 82, em 88 o Brasil ratificou a Convenção. E ao ratificar, ela assumiu os diversos conceitos que existiam na ocasião, que estão aí nesse slide. O mar territorial, que vai até as 12 milhas marítimas, da costa até as 12 milhas marítimas. Milha marítima ou milha náutica é a mesma coisa. Né? A legislação brasileira fala em milha marítima. Depois do mar territorial vem a zona contígua, de 12 a 24 milhas marítimas. Segue-se a zona econômica exclusiva, que vai de 12 até 200 milhas marítimas. Aí vem a plataforma continental. A plataforma continental pode ir até 200 milhas, mas pode ir além das 200 milhas. Pode ir até a margem exterior, ao bordo exterior da margem continental, que for mais distante. Nós vamos falar sobre a extensão da plataforma continental além das 200 milhas. Ainda tem o conceito do alto mar, que são todas as águas além da nossa zona econômica exclusiva, e tem um conceito da área. A área são os fundos marinhos que estão além das 200 milhas e além também do bordo exterior da margem continental, ou seja, além da plataforma continental brasileira, é considerada a área. Né? Como o Jairo falou, vamos para a próxima, Giovana? Bom, como o Jairo falou, os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Uma coisa que ele não falou, e eu falo, é o seguinte: você já deve ter ouvido aí que os astronautas, quando estão lá no céu, lá nas suas cápsulas, eles olham para baixo e dizem o seguinte: olha só, a Terra é azul. E é razoável que seja. 70% da superfície terrestre é mar. Não é? Então, por isso mesmo que a Terra é azul. E o mar é extremamente importante, ele merece toda a nossa atenção, porque ele é fonte de alimento, fonte de energia, fonte de recursos minerais. Ele é via de transporte. O mar une os continentes do mundo e, através do mar, é que há o transporte dos bens. Não? E também é o caminho. O mar é o berço, o caminho dos cabos submarinos de comunicação que permite a comunicação entre os diversos continentes. Não é? E o Brasil também nessa história. E também pelos aspectos de sustentabilidade que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Não é? E passamos, então, para o item 2 da nossa apresentação, que é exatamente o que é a Amazônia Azul, o que é o mar brasileiro. Eu vou abordar 3 aspectos da Amazônia Azul, mar brasileiro. O primeiro tópico vai ser a extensão da plataforma continental além da zona econômica exclusiva. O segundo é o dimensionamento da Amazônia Azul. E, no final, a importância do mar brasileiro sobre o aspecto de economia, a economia do mar, a economia azul. Não? O primeiro tópico é exatamente a extensão da plataforma continental além da zona econômica exclusiva. O decreto do levantamento da plataforma continental é um decreto de 1989. Porém, a Marinha, antes disso, 2 anos antes, em 1987, começou a fazer o levantamento da plataforma continental, em frente ao Rio de Janeiro e em frente ao Espírito Santo. Então, foi a Operação
Le Plaque Uno, primeira dela. Muito bem, mas o que importa é que, em 2004, o Brasil apresentou a sua proposta inicial de plataforma continental além do mar territorial, além da sua zona econômica exclusiva, além das suas 200 milhas. Muito bem. É esse azul mais escuro desse mapa que está do lado esquerdo da tela. Muito bem. Então, esse lado mais escuro correspondia, na ocasião, a 965 mil quilômetros quadrados. Bem, isso foi para a ONU, lá discutido por um organismo da ONU, que é a Comissão de Limites da Plataforma Continental, e em 2007, a Comissão de Limites da Plataforma Continental devolveu para o Brasil, dizendo o seguinte: olha aí, Brasil, eu aceito 80% do que você está propondo, mas 20% eu não aceito. Então, eu só aceito 765 mil quilômetros quadrados e os 20% que correspondem em torno de 200 mil quilômetros quadrados eu não aceito. São os vermelhinhos que estão aí. Do norte para o sul é o Core do Amazonas, o outro vermelhinho é a cadeia norte brasileira, mais no meio é a cadeia Vitória Trindade e mais embaixo a margem sul. Mas o Brasil também não aceitou o fato da Comissão de Limites não ter aceito a sua proposta e fez diversas submissões complementares, refez os seus cálculos, fez novos levantamentos e apresentou submissões complementares. A primeira delas foi em 2015, que foi uma proposta já revista da margem sul. Essa proposta, segunda proposta, essa proposta complementar, foi aprovada em 2019, e o Brasil incorporou 170 mil quilômetros quadrados. Em 2017, ela fez a segunda submissão complementar, que foi a proposta revista da margem equatorial. Lá em cima, lembro, Cone do Amazonas, cadeia norte brasileira. Essa foi aprovada só este ano, em março de 2025. E o Brasil aprovou tudo. E o Brasil incorporou mais 360 mil quilômetros quadrados, né, de plataforma continental, além das 200 mil. E, em 2018, apresentou a proposta revista da margem oriental e meridional, que está em análise na CLPC, e vai demorar aí alguns anos, eles vão avaliar. E nessa última proposta, a de 2018, aparece um acidente geográfico da maior importância, que é a elevação de Rio Grande. Essa elevação de Rio Grande, ela se encontra a 600 milhas náuticas ou marítimas do nosso litoral. Ela envolve profundidades que variam de 600 metros, que é uma profundidade relativamente pequena, até 4 mil metros, e é uma área riquíssima em crostas cobaltíferas, onde tem cobalto, platina, manganês, terras raras, uma quantidade enorme de minerais. E elas são 900 mil quilômetros quadrados que nós estamos. Então, é nessa discussão que está iniciando na Comissão de Limites da Plataforma Continental que está a nossa elevação de Rio Grande. No próximo slide eu vou mostrar onde é essa elevação de Rio Grande. Aqui nesse mapa que está aí no meio do slide, a elevação do Rio Grande é essa orelha. Isso, a Giovana já mostrou aí, é essa orelha aí, 900 mil quilômetros quadrados. Mas o que importa aqui é falar sobre tudo. Tá? Primeiro, o que eu queria dizer é o seguinte: o território terrestre brasileiro são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, segundo dados do IBGE. Mas a Amazônia Verde, que é a Amazônia Legal, que nós conhecemos, são 4 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 56,37% da área total do território terrestre. Quando você vai para o mar, você tem a zona econômica exclusiva, são aquelas 200 milhas, mais o nosso multiplicado pelo nosso litoral, dá 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. E a extensão da plataforma continental, além das nossas 200 milhas, corresponde a 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Portanto, ao final de todos os estudos, nós ficaremos com 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de Amazônia Azul, de plataforma continental, de área de interesse jurisdicional do Brasil, que corresponde a 66,94% da área total do nosso território terrestre. Não? Vamos para o tópico 3. O nosso tópico 3, nós vamos dizer rapidamente a importância do mar brasileiro sobre o aspecto econômico. A economia azul, a economia do mar. Primeiro ponto
de grande importância é o petróleo e o gás. Não é? Cerca de 95% do nosso petróleo e 85% do gás natural são extraídos do mar. Não é? Muito bem, vem do mar. A produção de energia elétrica nos oceanos também tem uma importância muito grande. O nosso potencial energético de ondas e marés é 114 gigawatts. Aí vocês vão perguntar, mas isso é muito, isso é pouco? Eu vou dizer que é razoável, bastante razoável. Hoje, a capacidade instalada e conectada em termos de energia elétrica no Brasil é 196,6 gigawatts. Portanto, 114 é bastante coisa. E isso daí só com ondas e marés. Não é? Muito bem. Em termos de ondas, nós tivemos uma estação, uma planta piloto no porto de Pecém, lá no Ceará, que funcionou de 2010 a 2014, produzindo energia elétrica com a variação das ondas. Não é? Temos um projeto em avaliação na Ilha Rasa, aqui no Rio de Janeiro, e também na costa do Rio Grande do Sul. As regiões onde as ondas são mais efetivas é a região Nordeste, região Sudeste e região Sul. Quando você fala das marés, a maré também pode produzir energia elétrica, e isso aí fica mais para a região Norte, para o Maranhão, onde a variação das marés são muito grandes. E nós temos um projeto piloto na foz do Rio Bacanga, lá no Maranhão, onde nós estamos produzindo energia elétrica em termos para que nós possamos verificar a capacidade das marés em produzirem energia elétrica. Mas o maior produtor de energia elétrica no Brasil será, com toda certeza, que ainda não é, será a energia eólica offshore, que está no mar. Não é? O potencial energético é de 700 gigawatts. Agora, é uma quantidade enorme de potencial. E agora, mais do que nunca, nesse 2025, foi aprovado e sancionado pelo presidente da República uma lei que é 15.097, que é a chamada Lei das Eólicas Offshore. A partir dessa lei, vai ficar mais fácil para o IBAMA licenciar esses 78 projetos que estão aí com ele para serem licenciados. Isso vai aumentar a possibilidade de projetos produzirem energia eólica no mar. E, logicamente, onde é que as regiões mais ventosas do Brasil é o Nordeste, Sudeste e Sul. Bom, outro aspecto da economia do mar de importância é a pesca. Nós estamos pescando hoje em torno de 841 mil toneladas por ano, que é perto do limite da nossa captura sustentável. E partimos também para a maricultura. A maricultura, próximo slide. A maricultura, o Brasil tem ótimas condições, produzimos em 2019 69.600 toneladas, inicialmente de camarões, marisco, ostra, vieira, tudo sendo produzido em cativeiro, produzido em fazendas marítimas. E também peixes, bijupirá, garopa, sardinha, e também as macroalgas com diversas destinações. Em termos de importação e exportação, cabe a gente lembrar que o nosso comércio marítimo, 95% do nosso comércio marítimo, importações e exportações, são feitos pelo mar. Recursos minerais, nós já falamos anteriormente sobre a elevação de Rio Grande, o feto, o nó do escório metálico, a quantidade enorme de minerais lá, riquíssimos, que vai ser muito importante para o Brasil. E na zona econômica exclusiva, nós também temos minerais. Temos areias, temos cascalhos, importantíssimos para a indústria da construção civil, e também fosforitas, que são fertilizantes. Hoje nós estamos importando fertilizantes. Possivelmente que no futuro não vamos precisar de importar fertilizantes. Além disso, em termos de economia do mar, construção naval, turismo marítimo, enfim, indústria da maior importância. Vamos à próxima. Eu encerro essa fase da importância do mar brasileiro, lembrando uma frase do almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, que ele dizia o seguinte: o Brasil não é viável sem o mar. O almirante Paulo Moreira foi o criador do Instituto de Estudos do Mar, o almirante Paulo Moreira, lá em Arraial do Cabo, um grande estudioso, um esperto em ciências oceânicas, e ele dizia sempre isso: o Brasil não é viável sem o mar. Então precisamos acordar para isso, temos muita atenção ao mar brasileiro. O próximo item
Começamos agora a falar do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. É uma propagandazinha, eu sou o coordenador executivo, falar um pouquinho para vocês entenderem o que é o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Eu começo para dizer o seguinte, olha só, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, ele é um desconhecido. É um desconhecido para o governo, é um desconhecido para as empresas, é um desconhecido para a academia. Mas nós, do SEMBRA, temos feito um esforço gigantesco para tornar o SEMBRA cada vez menos desconhecido. E como é que tudo começa? No Ano Internacional dos Oceanos. Bonita foto, o Ano Internacional dos Oceanos, em 1998. Naquela ocasião, em 98, quando estava comemorando esse ano internacional, a ONU criou a Comissão Mundial Independente para os Oceanos, a CEMIO. Por favor, o próximo slide, Giovanni. Isso. A ONU criou, no ano internacional, a ONU criou a Comissão Mundial Independente para os Oceanos, a CEMIO. E, tendo à frente, quem conduziu essa Comissão Mundial foi o ex-presidente de Portugal, Dr. Mário Soares, e que, com a contribuição de 36 países, inclusive o Brasil, produziu um documento importantíssimo para a humanidade naquela ocasião, que é esse que está aí, o Oceano, Nosso Futuro. E o nosso representante na Comissão Mundial Independente sobre o Oceano, só para que tenham uma noção do nível dos participantes dessa CEMIO, foi o ministro da Ciência e Tecnologia de então. Nós estamos no governo Fernando Henrique Cardoso, e o ministro era o professor doutor Israel Var. E os outros participantes eram todos de altíssimo nível. Mas, enfim, depois que o livro foi entregue, O Oceano, Nosso Futuro, foi entregue à ONU, o que ocorreu? A CEMIO foi extinta. Porém, paralelamente, ainda em 1998, até inclusive por estímulo da própria CEMIO, da própria CEMIO mundial, foram criados em diversos países, e no Brasil não foi diferente, a Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos. No Brasil foi criado, e o trabalho, quem ficou à frente da Comissão Nacional Independente do Oceano foi o professor doutor Israel Var, que já estava vindo lá da Comissão Mundial. E, no final do trabalho, em 1998, foi publicado o livro O Brasil e o Mar no Século XXI, relatório aos tomadores de decisão. Então, esse livro foi a primeira edição dessa sigla BMS 21, que é como o livro ficou conhecido. E é fácil descobrir por quê. Brasil, Mar, Século XXI, BMS 21. Ele é conhecido. A primeira edição, então, ocorreu em 1998, fruto do trabalho, exatamente da Comissão Nacional Independente sobre Oceanos. Após o lançamento dessa primeira edição do livro, a Comissão Nacional também foi desativada da mesma forma que a Comissão Mundial. Então, aqui está a foto do livro, essa aí é a primeira edição, datado de 1998, 600 páginas, um livro muito importante. Bom, acontece que aí, a partir de 1998, com a Comissão Nacional extinta, mas foi sentida e cada vez mais a necessidade de se atualizar aquela obra, o que na realidade só começa a ser efetivar 10 anos depois, em 2008, quando, a convite da COP, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente de um organismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se chama Espaços, Centros e Redes de Excelência, ECENTEC, foram iniciadas as conversas em torno de uma segunda edição. Então, 10 anos depois, começa em 2008. É importante dizer o seguinte, que desde o início dessas conversas, todos os participantes eles chegaram ao entendimento de que o mais importante que fosse essa segunda edição que se queria, era mais importante do que isso, mirar em um objetivo mais amplo no tempo e na abrangência. E é exatamente ao buscar mirar num objetivo mais amplo, no tempo e na abrangência, que estava se lançando exatamente a semente do que viria a ser o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. Então, a gente já começa iniciando a dizer o seguinte, existe um cordão umbilical muito forte entre o SEMBRA e a segunda edição do livro. O fato é que essa semente germinou, não é?
E a primeira reunião da Comissão de Coordenação Executiva do SEMBRA, a ideia do SEMBRA prosperou, não é? E aí, no dia 27 de agosto de 2009, houve a primeira reunião da Comissão de Coordenação Executiva do SEMBRA. Muito bem. E aqui é a data que a gente considera foi a data de criação do SEMBRA. Então, nós podemos já lembrar o seguinte: ontem, dia 27 de agosto, o SEMBRA completou 16 anos de criação, trabalhando em prol do mar brasileiro. Mas, a partir da sua criação, em 27 de agosto de 2009, o SEMBRA se dedicou a dar continuidade aos trabalhos lá da Comissão Nacional Independente sobre o Oceano, e aí conseguiu, em 2012, que fosse publicada a segunda edição do livro do BMS 21, e em 2022 foi publicada a terceira edição do livro, e agora o SEMBRA já está em trabalhos para nós podermos publicar a quarta edição do BMS 21 em setembro de 2029. Então, estamos avançando cada vez mais. E eu acho que seria muito justo, eu acho que, sem sombra de dúvida, o SEMBRA pode ser considerado um herdeiro, entre aspas, da Comissão Nacional Independente para os Oceanos, o que é um motivo de orgulho para o SEMBRA, já que se começou um trabalho gigantesco mundial. Aqui estão os livros, a segunda edição de 2012, está aí a capa do livro, e ao lado a terceira edição de 2022, que é o que está em vigor no momento. O SEMBRA, bem, na realidade, o SEMBRA, o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, ele é uma associação advinda do esforço cooperativo de setores da sociedade. E ela tem por missão estimular, propor, coordenar, conduzir projetos e ações estruturantes relacionados ao estudo e ao aproveitamento sustentável do mar brasileiro. Isto é o SEMBRA. E aqui estão os associados do SEMBRA. Nós temos os parceiros fundadores, ele foi fundado por 3 parceiros, a Marinha do Brasil, a COP, da UFRJ, e a FURG, Universidade Federal de Rio Grande. E depois se juntaram os parceiros fundadores, parceiros estratégicos. Se juntou a FEMAR, Fundação de Estudos do Mar, a Universidade Federal Fluminense, a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, e agora, em julho, se juntou a nós a Universidade Federal do Pará. Em breve, nós teremos mais 2 entidades se juntando como parceiros estratégicos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as tratativas estão bem adiantadas, e possivelmente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. São universidades ligadas à área oceanográficas, então, mais do que nunca, serão excelentes parceiros estratégicos que nós temos. Além disso, nós temos especialistas e temos consultores que prestam serviços diversos ao SEMBRA. Tá? Muito bem, vamos ao seguinte. Aqui nós temos, então, o nosso livro, é esse, O Brasil e o Mar no século XXI, terceira edição. E eu somente chamaria a atenção que, na verdade, é uma obra de fôlego. Ele se divide em 9 partes, são 20 capítulos temáticos voltados para o oceano, e um capítulo de conclusões, que são 771 páginas. Então, é um trabalho, uma obra de fôlego, não nada melhor do que dizer isso. Não? Mas, muito bem, mais do que isso, esse BMS 21, o livro em si, ele reúne dados e informações extremamente relevantes sobre as atividades brasileiras no mar. É exatamente um documento de referência capaz de despertar o interesse da sociedade brasileira, e nós temos certeza que está despertando e continuará a despertar o interesse da sociedade brasileira quanto ao valor e às potencialidades do mar brasileiro, que é essa a finalidade maior do SEMBRA. Tá? Eu queria citar algumas peculiaridades desse livro que são muito interessantes. A primeira é o seguinte: esse livro, ele foi, desde a primeira edição, ele foi voltado para os tomadores de decisão. Então, consta, no final de cada capítulo do livro, existem sugestões e indicações da comunidade científica sobre providências prioritárias e importantes. Então, há uma quantidade grande
de providências para que os tomadores de decisão avaliem e assumam, caso considerem importantes, essas sugestões e indicações da comunidade científica. Mas existe mais uma peculiaridade muito importante. O livro em si, ele é físico, né? Mas nós temos a edição virtual do livro que consta do site do CEN. E essa edição virtual, os capítulos dessa edição virtual, eles são atualizados a cada 3 anos. Então, quando o capítulo completa 3 anos de que ele foi divulgado, ele é novamente encaminhado para os consultores fazem uma atualização, fazem uma revisão, e o que eu quero dizer é que o livro ele é atualizado de 3 em 3 anos. Portanto, é difícil encontrar um livro em vigor que seja atualizado de 3 em 3 anos, à medida que nós estamos lendo o livro. Então, essas são as peculiaridades importantes do livro. E nós vamos falar agora da sustentabilidade do oceano. Muito bem. A sustentabilidade do oceano, basicamente, ela pode se considerar o seguinte: é a gestão responsável dos recursos marinhos para garantir que as atividades humanas não prejudiquem o ecossistema do oceano. Ou seja, vamos utilizar os oceanos, vamos aproveitar todos os benefícios que os oceanos trazem, porém de forma sustentável, sem prejudicar os ecossistemas oceânicos. E nós temos pilares da sustentabilidade oceânica. O primeiro pilar dele é a conservação de ecossistemas marinhos. Então, existem áreas marinhas que precisam ser preservadas. Que áreas são essas? Os manguezais. Que áreas são essas? Os recifes de coral. E por quê? Porque dos manguezais, dos recifes de corais, é que inicia a cadeia alimentar de todos os seres vivos do mar. Então, pequenos organismos são criados, nascem nos manguezais, nascem nos recifes de coral, alimentam outros seres, e chega até aos grandes mamíferos. É uma cadeia alimentar. Começa na conservação dos ecossistemas marinhos, manguezais e recifes de coral. Temos que reduzir a poluição marinha. Tem que diminuir a quantidade de lixo plástico que chega ao mar. Nós temos perfeita noção disso, mas é preciso que se diga isso com clareza. Como está, não é possível continuar. Bom, nós temos que nos preocupar com pesquisa, etc., ou investindo em ciência oceânica para entender melhor os ecossistemas marinhos. Temos que monitorar o impacto das atividades humanas, como eu já falei, e temos que desenvolver soluções inovadoras para os problemas do oceano, mas sempre com ênfase no desenvolvimento sustentável. Temos a biotecnologia marinha. O que é isso? É exatamente investir na geração de produtos a partir de organismos marinhos. Hoje existem medicamentos, temos remédios para tratar das herpes, que são produzidos a partir de algas. Temos medicamentos, temos cosméticos a partir de algas. Temos também algas com funções nutritivas. Então, isso é biotecnologia marinha. Além disso, temos a mitigação das mudanças climáticas. As mudanças climáticas afetam demais os ecossistemas marinhos. Eles não são resistentes ao aquecimento da atmosfera. Bom, conscientização e educação, eu acho que a educação vem na frente. Nós temos que educar a nossa sociedade para que ela entenda a importância do nosso oceano e ela, entendendo a importância, ela se conscientize que ele precisa de ser conservado. Pesca sustentável é fazer a pesca de tal maneira que não se esgotem os estoques de peixe. Não adianta. Pescar, acaba. Como acabou a sardinha no Brasil. Né? O turismo sustentável é outro aspecto importante de desenvolver atividades turísticas que respeitem os ecossistemas, o ambiente marinho. Né? E qual é a importância da sustentabilidade do oceano? Ela tem importância para 4 aspectos. Saúde humana. A saúde humana está ligada à saúde dos oceanos, porque o oceano oferece alimento, o oceano é o regulador do clima, o oceano fornece diversos outros serviços. Então, se o oceano estiver doente, vai ter efeito
na saúde humana. Em termos econômicos, já falei milhares de vezes aí sobre o que tem na economia do mar, e nós temos que preservar isso. A biodiversidade, claro, que a conservação da biodiversidade é fundamental para a saúde dos ecossistemas. E o clima? O clima, então, é mais importante a saúde do oceano. Por quê? Porque o oceano desempenha um papel fundamental na regulação do clima. Então, o oceano se aquece com a energia solar e ele distribui essa água mais quente, ele se distribui isso pelas correntes oceânicas. Então, ele regula o clima da Terra. Mas ele não só regula o clima, como ele regula também uma coisa que são chamados de ciclos hidrológicos, os ciclos da água. Como é que funciona isso? A água do oceano, tá lá, ele evapora com o calor do sol, vira nuvem, vem para cima do continente e cai e desaba em cima do continente como chuvas, trazendo benefícios enormes para o continente. Depois, essa chuva, essa água, volta para o oceano. São os ciclos da água, os ciclos hidrológicos. Um ponto importante que a maioria das pessoas não conhece é o seguinte: 50% a 80% do oxigênio que nós usamos, até que nós respiramos, vem do mar, através do metabolismo dos plânctons. Então, aqueles micro-organismos são os plânctons. O metabolismo dos plânctons, acreditem, produz 50% a 80% do oxigênio que nós necessitamos para viver na Terra. Bom, mas mais do que isso, os oceanos, eles absorvem 30% do CO2 que está na natureza, o que preserva a nossa saúde. Ele preserva a nossa saúde e ele se acidifica, o que não é bom para os oceanos. Então, ao absorver o CO2, ele se acidifica. Mas para o ser humano, a absorção desse CO2 é muito importante. Quais são os principais desafios que envolvem a sustentabilidade? Poluição marinha, todo mundo sabe, o plástico, exatamente, produtos químicos, nós temos que evitar que isso chegue ao mar. O aquecimento global, como já disse, o efeito estufa produz o aquecimento global e isso traz malefícios gigantescos aos ecossistemas marinhos. A pesca excessiva não pode ocorrer, porque ela destrói todo o estoque dos peixes e há um desequilíbrio enorme nos ecossistemas. E a falta de conscientização, que é a falta de conhecimento, leva a que a sociedade, de uma maneira geral, não considere importante a preservação do nosso oceano, não tem noção sobre isso. Bem, o que a ONU tem feito agora, nós estamos em pleno andamento da década do oceano, cujo nome técnico é Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que dura de 2021 até 2030. E ela foi estabelecida pela ONU. E ela visa exatamente mobilizar a ciência, a tecnologia, a inovação para reverter o declínio da saúde do oceano e garantir a sua sustentabilidade para as futuras gerações. Então, é uma esperança que a década do oceano consiga trazer benefícios claros para o mar. E a sustentabilidade do oceano, como frase final, é um esforço conjunto que envolve governos, envolve empresas, envolve a sociedade como um todo, o indivíduo. Cada ação, por menor que seja, pode contribuir para a saúde e a preservação do oceano. Quando você participa da limpeza de uma praia, onde você frequenta, vai lá com o seu saco plástico e tira o lixo que está na praia, você já está contribuindo para a sustentabilidade do oceano. E o somatório de todos os esforços garantem a sustentabilidade do oceano. Vamos então para a fase final, conclusão, já estamos terminando aqui. Deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo. Tá bom. Bom, a conclusão. Vamos lá. Bom, como disse o almirante Paulo Moreira, o mar brasileiro é vital para o país. O Brasil não é viável sem o mar. Mas, além de todos os aspectos que eu já falei durante a minha apresentação, existe um outro muito importante.
80% da nossa população, da população brasileira, vive a menos de 200 quilômetros do litoral. E é nessa área de menos de 200 quilômetros do litoral que se concentra 90% da capacidade industrial, 85% do consumo de energia. O Brasil possui no litoral 17 estados com 16 capitais. E esses estados, essas capitais, são responsáveis por 90% do PIB nacional. Portanto, bastaria dizer isso aqui para que todo mundo dissesse, poxa, tem uma dúvida que o mar é extremamente importante. Porém, mesmo com tudo isso, o brasileiro ainda não possui uma mentalidade marítima consistente. Na realidade, o brasileiro ele reconhece a importância do oceano, porém ele concentra o seu interesse no litoral. Na verdade, o cidadão comum ele não consegue perceber a real dimensão dos aspectos econômicos, dos aspectos científicos, dos aspectos ambientais e da soberania, dos aspectos de soberania do mar brasileiro. E o que o SEMA pretende é contribuir para despertar o interesse da sociedade quanto à importância do mar brasileiro. E mais do que isso, é contribuir para gerar uma convicção nessa sociedade, convicção essa que vem a resultar em ações concretas voltadas para o aproveitamento sustentável das potencialidades desse mar que nos pertence, que é o mar brasileiro e a Amazônia. Eu fecharia a conclusão dizendo, eu não tenho dúvida, já passou da hora de o Brasil assumir a sua inquestionável vocação marítima. Muito obrigado pela atenção, senhores. Bacana. Obrigado, Almirante, muito bom. Aqui estão os contatos, né, para quem quiser conhecer o SEMBRA, aproveitando para parabenizar pelo aniversário ontem do SEMBRA, Almirante. Isso. Eu passo a palavra, então, para o nosso presidente Jairo, para ele sempre fazer a primeira pergunta, né, no debate. Ótimo. Eu queria agradecer, Almirante, pela sua, muito clara para palestra, apresentação. Quer dizer, para mim foi como se uma cortina se abrisse na minha frente, exatamente para ver todos esse tipo, né, de economias, esse tipo de benefícios para o clima que o mar nos traz, né? Quer dizer, foi muito. Eu sei que aqui quem está participando tem algumas perguntas, mas eu teria uma única pergunta, né, que eu gostaria de fazer agora, para a gente dar chance a quem está aqui nos assistindo, é no seguinte: eu acho que foi muito importante quando o senhor falou da educação, né? Como é que a população, como é que o cidadão comum, e principalmente, eu pergunto, como é que as crianças vão ter acesso a essas informações, a esses resultados que o SEMBRA faz? E aí, porque eu acredito que questão, às vezes, a gente se faz estudos, faz-se análises assim muito boas e depois a gente não divulga. Então, eu fiquei interessadíssimo exatamente porque a gente precisa trazer isso para o cidadão comum. O que ele faz? O que a gente vê é o seguinte: é o litoral se enche de sujeira, de lixo, e aquilo afeta, né, toda a fauna, a flora, exatamente. Então, eu queria saber o seguinte, nesse sentido, o que o SEMBRA está fazendo para que a gente eduque as nossas crianças nesse sentido? Bem, eu vou falar não só do SEMBRA, mas vou falar do Brasil e vou falar do mundo, né? O SEMBRA ele tem produzido, além das palestras que são feitas em diversos lugares, nós temos palestras de curta duração, com temas amenos e por aí vai, mas o SEMBRA tem produzido concursos de redação para alunos do ensino médio, do 6º ao 9º ano, para alunos do ensino médio e do ensino básico do 6º ao 9º ano, ensino médio e para o ensino superior. Isso daí já faz trazer a juventude para isso. Mas há um ponto importantíssimo na sua pergunta, que é como é que as crianças vão entender o mar. Não é? Então, muito bem. Então, a Unesco tem incentivado, e o Brasil tem sido parceiro da Unesco com o que se chama
com o ensino do mar. É a chamada cultura oceânica, que é o ensino do mar para as crianças nos diversos níveis escolares. Então, será obrigatório que nas escolas públicas, que no currículo, entenda, que se discuta o mar, se discuta o ensino. E aí, esse problema que nós temos na mentalidade marítima, que o brasileiro não consegue perceber a importância, se nós conseguirmos ensinar as crianças desde pequenininhas, isso vai acabar. Quando eles forem maiores, eles já sabem que o mar é importante, já sabem o que precisa ser feito, já sabem as dificuldades, os desafios que eles têm que fazer para poder proteger o mar. Então, esses são os trabalhos. O SEMBRA, esse ano, vai fazer mais além do concurso de redação, e o concurso de redação deste ano vai ser sobre o tema cultura oceânica, para as crianças estudarem e descobrirem o que é a cultura oceânica. E nós estamos publicando também uma história em quadrinhos sobre o mar, sobre personagens, duas crianças, um avô, enfim, eles começam a ter contato com o mar, e assim vai. E essas revistas em quadrinhos, lúdicas, vai ser mais um ponto para trazer as crianças para a importância do mar. Sua pergunta é ótima, a gente pode divulgar isso. Cultura oceânica, obrigatório nas escolas que se ensine o mar desde cedo para as crianças. Excelente, muito obrigado. Kleber, agora eu acho que é bom fazer a pergunta de quem... Então, olha, Jairo, a tua notícia boa, tá? O Almirante está sendo aqui um campeão de audiência, de perguntas da audiência, viu? Coitado do Almirante, né? Mas veio uma notícia ruim junto, viu? É que, olha, nós já estamos com 52 minutos. Pelo amor de Deus. Não, a gente faz o seguinte, olha aqui, minha sugestão é quando vocês acharem que já está no limite, a gente encerra, entende? Eu recebendo, se puderem me mandar as perguntas que não foram possíveis, eu dar essa resposta, eu vou providenciar para que a gente responda a cada um. O importante é que venha com um endereço para que a gente possa responder. Ninguém ficará sem responder. Mesmo muito bom. Marcarmos outra live. Mas olha só, de qualquer maneira, a gente procura sempre trazer pelo menos as duas primeiras perguntas, né? São os iniciais. Aliás, um registro que deve ser feito aqui hoje, o Dagnino, Basílio Dagnino, né, um colega seu, apesar de estar presente, não fez a primeira pergunta, porque eu praxe o Dagnino fazer. Hoje ele ficou na quarta. Ele gosta de perguntar, e sempre pergunta muito bem, por sinal. Tá? Isso é. Mas olha só, o Eduardo Guaranha fez uma pergunta se a energia eólica, no momento que o senhor estava se referindo a ela, se ela será terceirizada. Com toda certeza será terceirizada. Né? Ela, com toda certeza, exatamente são aquela quantidade, 76 projetos, não são projetos governamentais, são projetos de empresas, tem projetos de governo, tem por exemplo, um campo eólico da Petrobras, a Petrobras vai montar um campo eólico aqui na altura lá de Cabo Frio, mas tem logicamente que desses projetos, há projetos também de empresas que pretendem explorar a energia eólica offshore. É claro que tudo existem dificuldades, né? As dificuldades, logicamente, que são exatamente manter as torres no mar, mas, por outro lado, existem algumas facilidades na energia eólica offshore. Por exemplo, o tamanho das pás. Não é? Hoje em dia, em terra, você não é que não possa colocar torres que tem, é que você não tem como é muito difícil você transportar essas pás em terra por caminhões e desse tipo, ao passo que se você produz essas pás enormes e coloca numa barcaça, você leva para o mar e lá instala nas torres que vão ser colocadas. Mas haverá projetos, com toda certeza, Guaraná, com toda certeza, do Eduardo, que vão participar. E é exatamente isso. Essa lei que foi aprovada este ano vai liberar todas as decisões do IBAMA para liberar esses projetos que estão na prateleira para serem liberados. E depois que eles forem liberados,
O que se imagina é de 4 anos a 6 anos para eles começarem a estar efetivos produzindo energia elétrica. Ok, obrigado, Almirante. A próxima questão que a gente tem aqui é da Suelen Oliveira. Ela pergunta o seguinte: se a economia azul é importante para o desenvolvimento, ela afirma que a economia azul é importante para o desenvolvimento do país. Como equilibrar desenvolvimento, exploração e preservação? Eu acho que é fazer, vamos lá, de maneira muito simples para a Sueli, é utilizar sem destruir. Não é? Muito simples, Sueli. Você inclusive, a Sueli, inclusive, é uma colaboradora do SEMBRA, ela tem participado com seus conhecimentos, nos ajudado muito. Mas eu acho o seguinte: para desenvolvimento, isso você tem que fazer de uma maneira sustentável. Essa é a regra de tudo. E a sustentabilidade é aquilo. Ou seja, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar os ecossistemas, você utilizar ao máximo o potencial da sua Amazônia Azul. Não interessa deixar a Amazônia Azul intocável. Interessa tocar na Amazônia Azul, porém, de forma que não destrua a Amazônia Azul. É utilizar com sustentabilidade. Tá bom. Jairo, eu vou seguindo aqui. Na hora em que você quiser fazer mais alguma pergunta, você faz sua intervenção, tá? Tá bom, pode seguir. Tá bom. Na sequência, a Vera Lúcia Araújo pergunta qual o impacto da exploração de petróleo e gás na Amazônia Azul para a biodiversidade marinha e os ecossistemas costeiros. Olha, eu diria a Vera Lúcia o seguinte: a exploração em si ela não traz nenhum malefício a nada disso. É claro que se houver um acidente por ocasião da exploração, isso poderá trazer algum tipo de malefício. Mas, hoje em dia, as coisas são feitas com tanta segurança, com tão bem feito pelas empresas que exploram o petróleo, que você não ouve falar de nenhum acidente grave no Brasil. O grande acidente grave que nós tivemos aí há 2 ou 3 anos atrás foi exatamente um óleo que apareceu do nada. Provavelmente algum navio fez uma limpeza de tanques lá no meio do mar e as correntes oceânicas trouxeram esse óleo para cá. Mas da indústria de óleo e gás não há nenhum histórico de grandes acidentes. Há uma preocupação enorme com todas as empresas capitaneadas pela Petrobras de preservar o meio ambiente. E isso que está sendo garantido ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente no início da exploração da nossa margem equatorial, que deve começar a qualquer momento, pelo que se sabe, pelo que se lê nos jornais. Mas é feito com muita consciência e com muita proteção ao meio ambiente. Almirante, mais para o final da sua fala, o senhor falou da poluição, né? De plásticos e outros tipos de poluição também. O Dagnino traz a seguinte pergunta: se existem tecnologia e recursos suficientes para minimizar a poluição pelos plásticos, inclusive microplásticos, tanto no Brasil como no mundo? Nem no Brasil, nem no mundo, eu diria ao comandante Dagnino, não? Porque, na realidade, esse é um dos graves problemas. Vocês sabem, todos sabem, ou quem não sabe, eu vou dizer, existem ilhas de plástico no meio do Oceano Pacífico. Aqui no Oceano Atlântico nós não temos, mas no meio do Oceano Pacífico existem ilhas gigantescas de plásticos, que são levados pelas correntes oceânicas para lá. Não é? Muito bem. Então, é um grave problema do mundo, é um grave problema no Brasil, e tudo isso passa por vários aspectos que nós precisamos de ter em conta. Primeiro, a educação. Primeiro, a conscientização. Tudo bem, a garrafa de água mineral que você toma quando está na praia e larga lá, de repente chove, essa garrafa de água mineral vai para dentro do mar. E é isso que o mundo inteiro ocorre com o mundo inteiro e que formam essas ilhas, mas são ilhas gigantescas, não é coisinha pequena, não, ilhas muito grandes. Muito bem.
Agora, o Dagnino falou de um outro aspecto mais preocupante ainda, que são os microplásticos. O plástico ele não se destrói, né? Ele, ele não se degrada, mas ele se parte em diversas partículas, micropartículas, em torno de 5 milímetros, por aí, são os microplásticos. E esses microplásticos, qual é o risco disso? É que os peixes comem, ingerem esses microplásticos, assim como ingerem os plásticos maiores. E esses eles acabam morrendo, sufocados, etc. A gente tem visto aí nas reportagens, todos nós temos acesso, de coisas dantescas, tartarugas morrendo sufocadas, peixes maiores morrendo sufocados. Mas o microplástico, eles comem pensando que é alimento. Não vai para o organismo dele. Aí você compra o peixe, faz o peixe na sua região. Você comer no meio desse peixe, pode vir microplástico. Então, é realmente um problema gravíssimo que requer um trabalho mundial, e já há apesar de nós continuarmos falando na poluição por microplásticos, existem políticas em diversos países procurando evitar que esses plásticos cheguem à água. O plástico em si ele não é problema para nada. O que é problema para alguma coisa é o plástico que chega ao mar. E ele chega ao mar porque ele é jogado, porque ele é maltratado, porque ele não é reaproveitado. Não é? Então, precisamos de... O que os governos têm que fazer? Incentivar o reaproveitamento do plástico, de tal maneira que, assim como tem hoje catadoras de lata de metal, e esse metal se transforma em até numa fonte de renda para esses catadores, e esse metal ele é aproveitado, porque do metal a latinha não vai para o mar. Teríamos que ter também indústrias recicladoras dos plásticos, e eu sei que as grandes empresas internacionais, empresas internacionais de plástico, estão trabalhando cada vez mais, porque elas sabem que elas são consideradas o bandido da história da poluição. Então, as grandes empresas de plástico sabem que elas são consideradas bandidos. Então, elas estão trabalhando na reciclagem dos plásticos para dizer o seguinte: olha, aqui nós não perdemos o plástico. E isso daí é importante para todos os países. Isso é um movimento mundial. O Almirante, o Eduardo Guaranha, além de ter sido o antecessor do Jairo na presidência da ABQ, é um autor e um estrategista de pensamento sistêmico. E aí ele traz a seguinte provocação para o senhor. Como as estratégias e ações na economia do mar se mantêm integradas e com decisões sistêmicas apropriadas à sustentabilidade? É difícil manter isso, é difícil. E aí surgem entidades como o SEMBRA. Não é? O SEMBRA trabalha nisso, trabalha buscando encontrar soluções, tentando levar para a sociedade brasileira, tentando levar para o governo brasileiro soluções que possam transformar esse sistema. Então, é uma falta, ouviu, Eduardo? Realmente, você está tocando na ferida, porque precisa ser integrado. E quem tem que integrar isso é o governo, através de campanhas de educação, através de campanhas de esclarecimento, porque a grande maioria da sociedade brasileira não percebe a importância que tem de evitar que o plástico vá para o mar, a importância que tem de se preservar a saúde do oceano. O que é preciso a gente bater na tecla de que a saúde do oceano é de vital importância para a saúde humana. E se nós não preservarmos a saúde do oceano, nós não estamos preservando a nossa saúde. Eu vou juntar aqui duas perguntas que têm uma relação. O Bruno Braga pergunta quais as iniciativas o SEMBRA tem feito para contribuir para a ampliação da cultura oceânica dos jovens. E, um pouquinho junto, o Caio Oliveira pergunta, tendo em vista a importância crescente da Amazônia Azul para o desenvolvimento do país,
o que o SEMBRA disponibiliza em termos de programa de formação ou capacitação na área. Como as duas falam de educação e conscientização, eu junto as duas, Almirante. Eu diria, Bruno, que a cultura oceânica é de fundamental importância, né? E nós temos trabalhado nisso, como já disse desde o início, na pergunta, inclusive foi do próprio Jairo, exatamente isso. É a base de toda a mentalidade marítima, a cultura oceânica. Então, nós temos trabalhado muito para divulgar a cultura oceânica. Como já falei, a ONU tem, através da Unesco, tem incentivado que os currículos das escolas falem de cultura oceânica. E muito bem. E nós, do SEMBRA, temos promovido. Quer dizer, a ONU não é que falem, a ONU é que seja inserido nos currículos das escolas a cultura oceânica, ou seja, que a garotada, que a criançada cresça ouvindo falar de que o mar é importante. Muito bem. E também nós temos feito os nossos concursos, nós temos feito a nossa revista em quadrinhos que vai sair este ano de 2026, agora em 2026, nós estaremos publicando isso para distribuir pelas escolas, para distribuir por diversos setores, para que as crianças comecem a se acostumar com a ideia de que tem que preservar o mar. Essa é a cultura oceânica. Do Caio Oliveira, qual era mesmo? O que o Caio queria? Deixa eu colocar aqui. Por favor. Tendo em vista a importância crescente da Amazônia Azul para o desenvolvimento do país, se o SEMBRA disponibiliza programas de formação ou capacitação na área. Na realidade, o SEMBRA ele não trabalha na área de formação. Né? O SEMBRA ele desenvolve projetos e ações estruturadas voltadas para a sustentabilidade. Mas ele não forma. Por exemplo, mas ele, de certa forma, através dos seus parceiros, e eu cito logo um parceiro que é fundamental, que é um dos parceiros do SEMBRA, que é fundamental para isso que o Caio quer saber, que é exatamente a Fundação de Estudos do Mar. É lá na Fundação de Estudos do Mar que são feitas uma quantidade enorme, né, de cursos de formação, cursos de preparo, cursos de capacitação na área da Amazônia Azul. Bom, o SEMBRA em si, através dos seus associados, e a FEMAR é um associado, ela consegue produzir cursos de formação e cursos de capacitação. Presidente Jairo, a gente já passou um pouquinho da 1 hora, mas o Almirante responde com tanta objetividade que tem mais 3 perguntas. Eu acho que a gente pode trazer as 3. Pode ser, Almirante? Posso fazer o pedido ao Jairo? Vamos lá, vamos matar esse assunto agora. É agora. Não é para depois, não. É para agora. Pronto. Então, o comandante Dagnino pergunta o seguinte: quais as principais atividades da Estação Polar na Antártica? Se são científicos, meteorológicos ou outras, né, atividades? Dagnino, eu vou dizer a você o seguinte. Bem, a estação científica que nós temos na Antártica, ela, na realidade, ela foi colocada lá para que o Brasil desenvolvesse projetos científicos voltados para o conhecimento da Antártica. Então, essa é a finalidade da estação. Ela é a base onde os pesquisadores saem do Brasil, se deslocam para a Antártica e ficam lá na Antártica. Normalmente, os pesquisadores ficam 30 dias na Antártica. Né? Existem pesquisadores, depois eu vou falar um pouquinho mais, existem pesquisadores que saem da estação e que vão para os refúgios em determinados locais. Refúgios são pequenos contêineres, pequenos abrigos, onde eles ficam em determinados locais mais afastados para desenvolver um tipo de estudo que precisa de ser em locais afastados. Bom, bem, porém, é preciso que se diga o seguinte: os projetos todos, esses projetos que são desenvolvidos na Antártica, eles passam pelo crivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Não é? Então, é o Ministério da Ciência e Tecnologia quem define, através lá dos seus órgãos, FINEP e outros, que define quais são os projetos que vão receber recursos para poder se utilizar na Antártica.
A Marinha é responsável pelo aspecto logístico. Então, ela mantém a estação antártica funcionando e ela leva os navios, que são os responsáveis por cuidar da Antártica, né? Cuidar dos pesquisadores e levá-los para que possam executar os projetos que foram aprovados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Almirante, um indicador que a gente tem na duração das nossas lives é se a audiência está se mantendo. Então, a audiência está se mantendo, viu? Isso significa dizer que as respostas que o senhor está trazendo aqui estão agradando a nossa audiência. O Bruno Braga faz mais uma provocação para o senhor, perguntando quais os projetos do SEMBRA podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do mar. Olha, eu diria o seguinte, nós desenvolvemos, além do livro, que eu falei muito por ocasião da apresentação, que é talvez a obra mais importante do SEMBRA, e a mais antiga, começou desde que ele foi criado, em 2009, ele está se desenvolvendo aqui. Nós temos 2 grandes projetos que são desenvolvidos pelo SEMBRA e que dizem respeito, entre outras coisas, à sustentabilidade. Um deles é o programa Fundo Oceânico da Amazônia Azul. Esse programa Fundo Oceânico da Amazônia Azul, que atende pela sigla Profocais, o que se pretende com isso? Nós vamos mapear o fundo da Amazônia Azul. Esses 5.700.000 quilômetros quadrados, eles vão ser mapeados durante muitos e muitos anos. Ele é um projeto de longa duração, similar ao projeto de levantamento da plataforma continental, que é desde 1987, que eu falei, né? Ainda estamos ainda em pleno funcionamento. Olha quantos anos vão estar nisso aí. Né? E o programa Fundo Oceânico da Amazônia Azul, nós vamos mapear todo o Fundo Oceânico da Amazônia Azul, vamos mapear todos os aspectos bentônicos deste fundo, a parte mineral desse fundo, para que nós saibamos exatamente o que nós temos no fundo da Amazônia Azul. Precisamos fazer isso. E o outro projeto, que é um projeto também muito importante, feito pelo SEMBRA, que é o projeto estruturante da área de submersíveis para o Brasil, onde o SEMBRA vai apresentar um plano de utilização de submersíveis para o Brasil, para serem apresentados ao governo brasileiro. Todos os dois projetos vão ser apresentados ao governo brasileiro. O Profocais vai ser apresentado ao comandante da Marinha e o programa de submersíveis na área do programa de submersíveis também vai ser apresentado, provavelmente vai ser apresentado à CIRM, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, para que a gente possa discutir o futuro dos nossos veículos submersíveis, não só os autônomos, como também os controlados, os remotos, controlados remotamente, os autônomos que vão por conta própria, e também os tripulados, que nós precisamos de ter para determinadas situações do Brasil. Então, esses são os 2 projetos, Bruno, que nós estamos desenvolvendo. Caio, eu vou me permitir fazer uma pergunta última depois, mas eu vou apresentar agora a penúltima, tá? O Antônio, que usa aqui o Brasil das Águas, ele pergunta, eu gostei muito dessa pergunta aqui, se existe alguma ação com objetivo de desenvolvimento da mentalidade marítima que alcance o Brasil do interior. Deixa eu ler de novo aqui. Existe alguma ação com objetivo? Com o objetivo de desenvolver a mentalidade marítima que alcance o Brasil do interior. Bem, aí a grande questão que eu diria a ele é o seguinte: a saúde do oceano, ela alcança o interior. Não é? Ela não tem efeito só na costa brasileira. Porque se nós não conseguirmos ter um oceano sadio, isso vai ter reflexos para o interior do Brasil. Portanto, a mentalidade marítima brasileira ela tem que ser cuidada também pelo interior. Então, eu acredito, eu responderia a ele o seguinte: as ações, não há uma ligação direta
dos programas de mentalidade marítima, mas as escolas todas vão ensinar a mentalidade marítima. A cultura oceânica não é só para as escolas litorâneas, é para o currículo. Isso está sendo inserido no currículo de todas as escolas. Então, o garoto, lá no interior do Brasil, ele vai estudar que o mar é importante, que amanhã ele pode, inclusive, ser um marinheiro, amanhã ele pode vir morar nesses 200 quilômetros. Então, ele precisa de crescer sabendo que o mar é importante. Então, a cultura oceânica é em todas as escolas, em diversos níveis, é isso que vai ser ensinado a ela. Tá? Muito bom, Almirante. Antes de devolver a palavra para o Jairo, ele sempre faz a última pergunta e os encaminhamentos finais. Uma curiosidade. Além do conteúdo brilhante que o senhor tem, da clareza, da objetividade e da eloquência, uma coisa que chamou a atenção na sua apresentação é a qualidade dos slides. Então, muito bem feitos, um design muito bom e o tamanho de fonte também muito bem elaborados. A minha pergunta é bem simples. Quem é que faz esses slides para o senhor? É o senhor mesmo? Não. Nossa, bom. Até um tempo atrás, quem fazia era eu e a Giovana. Agora a Giovana ganhou grande ajuda, que é o seguinte, nós temos hoje uma equipe de comunicação social do SEMPRO. Nós montamos uma equipe. E nós temos um web designer, nós temos várias pessoas que trabalham nisso, e hoje quem está preparando os slides para nós é essa equipe de comunicação social. Logicamente que eu preparo a palestra e, de certa forma, eu digo o que eu quero que seja apresentado, eles apresentam e a gente vai trabalhando juntos. Eu, pessoalmente, participo da montagem das palestras, porque, agora, hoje nós temos aí especialista aí que é capaz de fazer esses desenhos todos. Não estão fazendo uma história em quadrinhos sobre o mar para crianças, e você vai ver lá, vocês vão gostar. Quando ficar pronto, vou mandar para vocês aí, para vocês distribuírem. Uma beleza a história do quadrinho. Então, nós temos desenhistas hoje, é o web designer, nome bonito, né? O web designer, que é quem faz essas coisas que a gente. Era a Giovana, hein? Mas hoje em dia ela é toda satisfeita, não é mais ela. Agora tem gente. Hoje o senhor transmita nossos parabéns à equipe, porque realmente são slides de muito boa qualidade. Presidente Jairo, a palavra é sua agora, o comando é seu. Então, primeiro, eu gostaria só de aquilo que o Kleber falou da audiência, né? Uma audiência que está se mantendo interessante, e não sei... Acabou de aumentar, Jairo, acabou de aumentar. E eu não sei se você percebeu que a doutora Vera Lúcia, que fez aquela pergunta, ela está no Canadá. Então, quer dizer, ultrapassou as nossas fronteiras aqui também. Né? Então, é importante que a gente pode registrar. Nada como a internet, né? Essa maravilhosa internet que permite que a Vera Lúcia possa fazer uma pergunta. Exatamente, apesar da diferença... Lá no Canadá. E apesar da diferença de fuso horário. Agora, tem uma pergunta, Almirante, que eu gostaria de fazer, né, exatamente para satisfazer uma curiosidade. Toda essa realização, essas atividades, né, do SEMPRA e de outras instituições que fazem que têm esse cuidado com o mar, essas iniciativas que vocês têm tomado, nós vamos ter uma oportunidade de mostrar isso na COP30? Na realidade, a COP30 vai ter outras oportunidades. O SEMPRA não fará nenhuma apresentação lá. Mas eu, com toda certeza, e todo mundo diz que essa COP30 tem que ser uma COP30 muito importante. É isso que o mundo espera, que o Brasil faça uma COP30 muito importante, talvez a mais importante COP30. Isso daqui não é propaganda política, isso é o que o mundo espera do Brasil, porque nós estamos no limiar de ilhas de poluição, ilhas de plástico, necessidade de se tratar esses temas todos com muita seriedade, para que o mundo inteiro se una em torno da proteção ao meio ambiente e a proteção ao meio ambiente marinho,
porque se não houver uma união, não vai funcionar. Então, a COP30, com toda certeza, dadas as dificuldades que nós temos lido aí, nada disso impedirá que sejam feitas apresentações extremamente positivas para que o mundo que estará presente na COP30 se convença de que tem que se unir para evitar o aquecimento global, que tem que diminuir os gases, a emissão dos gases de efeito estufa, porque isso está aquecendo a atmosfera. O aquecimento da atmosfera está matando os recifes de coral, e ao matar os recifes de coral, morre uma quantidade de início da cadeia alimentar. Portanto, então, eu acredito que a COP30 vai ser muito importante e o Brasil, com toda certeza, terá conta do recado e vai fazer com que essa COP30 seja talvez uma das mais importantes, se não a mais importante dos últimos tempos. E como diz o presidente da COP30, o André do Lago, ele sempre insiste, né, que nas outras COPs foram exatamente para estudos e apresentação das iniciativas. E essa COP30 vai ser a COP da realização, né? Quer dizer, a COP da entrega. A importância fundamental dessa COP30, porque ela é que todos vão se juntar para realizar tudo isso que se estudou. Tá, então, Kleber, finalizando aqui, né, com minhas palavras, eu queria agradecer aí ao Almirante Moura Neto também, né, que ficou nos bastidores, é a nossa comandante Giovana, né, que tem feito, e agora a gente viu que tem esse lado artístico, né, de fazer também esses slides criativos, né? Então, tenha certeza, Almirante Giovana, que vocês vão ser convidados de novo aqui para a ABQ, porque é exatamente isso, essa preocupação com a educação, essa preocupação com o cidadão, de como tratar as coisas, tratar a natureza. E a gente tem que fazer exatamente isso que a sociedade está pedindo, que o planeta está pedindo. Então, vocês estão de parabéns pela forma que tem conduzido, pela geração de toda essa literatura. Gostei muito quando se falou dos jovens, se falou das crianças também, de levar essa educação da história em quadrinho, né, que isso vai trazer uma comunicação muito boa. Então, vocês estão de parabéns exatamente por essa iniciativa, por uma coisa muito útil que nós precisamos aqui. Como se disse, sem o mar não existe planeta. Então, é importante dizermos isso. Então, agora, você pode fazer as suas observações, os seus, e eu queria fazer esses agradecimentos a quem aqui participou, trazendo perguntas, e também a vocês pela brilhante apresentação. E sintam-se convidados para outras lives da ABQ. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, caro Jairo, senhor Jairo Martins, do Jairo Martins, do Kleber Nóbrega também, que ficou também como vogal e coordenador das perguntas. Muito bem, muito obrigado a vocês pela oportunidade que foi dada, né? Ao SEMBRA. Como eu disse, o SEMBRA está querendo se transformar, ficar menos desconhecido. Então, nós tivemos chance de falar do SEMBRA. Mas também tivemos chance de falar do mar brasileiro, que, aliás, foi o que mais importante. O SEMBRA nem é tão importante. O importante é falar do mar brasileiro, falar da Amazônia Azul, falar da sustentabilidade dos oceanos. É claro, e falar do SEMBRA também é importante, não é? E também do livro O Brasil e o Mar no século XXI. E algumas perguntas permitiram que se falasse mais alguma coisa a respeito do SEMBRA. Então, eu quero agradecer a oportunidade que a Academia Brasileira de Qualidade, a ABQ, nos deu de poder apresentar. E obrigado. E no futuro, se vocês tiverem necessidade, a gente, claro, pode estudar um outro tema e pensar nisso aí. Tá? Muito obrigado, felicidades a todos. Hein? Obrigado. Vamos ver se dessa vez dá certo aqui passar o slide. Pelo menos o de encerramento.